Graça e paz. Eu sou Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos hoje o Comuncast. Hoje trouxemos uma convidada especialíssima. Já vou entrar assim, tchan, tchan, tchan. Adivinha quem é? Claro que vocês já leram, né? Mas tudo bem. Mas é uma querida. Nós até estávamos conversando a respeito de um triângulo, né? Nós somos 3 amigas, colegas, companheiras, parceiras. Já trouxemos aqui, né, a missionária Solange e hoje trouxemos a missionária Cleia Pinheiro. Seja bem-vinda! Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês moram no nosso coração, né? São pessoas especiais, muito maravilhosas. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Então, Mari, começa? Essa é a primeira pergunta. Eu sei que a senhora já sabe qual que é. Porque ela já veio falando pra gente que ela se preparou. Quem é a Cleia? Olha, hoje eu posso dizer, se vocês me perguntassem há uns 10 anos quem era a Cleia, talvez eu não saberia dizer. Mas hoje eu me encontrei, né? A nossa identidade que está em Cristo. Então, hoje eu consigo dizer para vocês claramente que a Cleia é uma menininha que nasceu numa cidade pequena, Irapuã, no estado de São Paulo, e veio para Rio Preto com 12 anos e se tornou uma mulher, mãe, mas a Cleia em si, hoje, é uma mulher muito confiante, é uma mulher extrovertida hoje, tá? Diferente de antigamente. Feliz, muito feliz por servir a Cristo, por ter uma família maravilhosa. E é isso, é a Cleia. Vou resumir em poucas palavras aqui, né? Essa é a Cleia, do dia a dia, né? E me conte qual é a sua maior qualidade. Olha, eu acredito que a maioria das pessoas tem dificuldade, né, em falar sobre as suas qualidades. Hoje eu consigo ver muitas qualidades em mim. Eu sou uma pessoa que eu sou amiga de verdade. E eu tenho uma qualidade que eu acredito que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, poucas pessoas têm. Eu me alegro muito, de verdade, com o sucesso das pessoas. E eu acho essa qualidade muito legal em mim, de conseguir se alegrar com o sucesso do outro, porque isso é uma raridade, né? Então, eu acredito que a minha... uma qualidade que eu admiro muito minha é essa, é ser amiga de verdade e se alegrar muito com o sucesso das pessoas. E um defeito? Defeito nós temos vários, né? Mas um defeito que eu tenho, e eu estou trabalhando nele, né, com muito conhecimento, estudando, devido ao meu temperamento também contribui muito para esse defeito, eu sou uma pessoa que eu procrastino demais. O que eu puder adiar para amanhã, eu fico adiando, entendeu? Hoje eu tenho melhorado muito, então eu acredito que um dos meus maiores defeitos é a procrastinação. Adiar, não, depois eu faço. Olha quanto tempo que a gente que eu recebi o convite, né, para estar aqui, até nisso eu consegui procrastinar. Mas eu já estou bem melhor do que antes. Sim, me diz uma coisa. Casada? Sim, eu sou casada. Essa semana agora, nós completamos 25 anos de casados. Boda de prata. Eu sou casada com o pastor Kleber, né? Nós somos ali da Assembleia de Deus do Belém, do Parque Estoril. E ele é o meu primeiro e único namorado. Eu conheci ele de 13 para 14 anos. Não quero influenciar ninguém, tá bom? Se eu pudesse voltar atrás, né, a gente ajustaria algumas coisas. Sou mãe do Gabriel e do Natanael, né, que vocês conhecem, filhos maravilhosos. E é isso. Já é sogra? Sou sogra da Ana Beatriz e ela é uma nora maravilhosa. Na verdade, pastor Elines, eu acredito que você, assim como eu, nós oramos muito, né? Por exemplo, eu só tenho 2 filhos, então eu tenho o Gabriel de 16 anos e eu já estou profetizando sobre a minha nora. Inclusive, eu falei para ele que a esposa dele vai amar legumes e brócolis e vai fazer com que ele coma, né? Porque eu não consigo. Pronto. Então, a Bia é a nora que eu pedi a Deus. Ela é sensacional.
sogra, mãe, esposa, né? Missionária, palestrante, pregadora, enfim. Muitas qualidades. Graças Muitas a Deus. responsabilidades. É verdade. A gente precisa ter uma sabedoria e um equilíbrio muito grande para conseguir administrar tudo isso, né, nos dias de hoje. Sim. Ser mãe, ser esposa de pastor, palestrante, pregadora. Estou cursando a faculdade também. Não me conta esse detalhe. Essa é uma novidade. Estou cursando a FATEC, né, de Votuporanga, é online. Teologia, né, bacharel em teologia. Deus me presenteou. Não era algo de verdade que eu sonhava para mim. Nós estudamos muito, né? Vocês sabem disso. E temos muito curso, mas não uma faculdade. E Deus me presenteou e eu aprendi que quando a oportunidade chegar, a gente agarra ela, porque talvez ela não volte mais, né? Provavelmente não volte mesmo. A maioria delas não voltam Não volta mais. nunca mais. Até porque, assim, a gente tem um entendimento que a oportunidade ela é única, daquela forma ela é única. Sim, Você pode até conseguir uma outra parecida, mas aquela você perde. é verdade. Então, eu não perco as oportunidades que me dão. Eu não perco também mais, não. Sabe, assim, o que me fala, vamos fazer, vamos, se der errado, a gente volta atrás, mas vamos tentar. Isso mesmo. Sabe, e a gente sempre brinca isso, porque os meninos conversam muito, mas a senhora não tem medo? Tem, mas é com medo mesmo que a gente faz. É verdade. O medo é normal, né? Mas a Sim. gente tem que fazer com medo. E já que nós estamos aqui, e eu acredito que muitas mulheres vão assistir esse podcast, eu quero agora encorajá-las, né? Quando eu ganhei a faculdade, eu não tinha nem terminado o segundo grau, né, completo. Casei e tal, igreja, deixei para lá. E quando eu ganhei a faculdade, eu falei, nossa, e agora? Falta o terceiro. E aí veio aquele medo, eu falei, não, mas eu não vou perder a oportunidade. Fui para online, fiz, terminei rapidamente. Então, eu quero aqui encorajar todas as mulheres que estão assistindo esse podcast a estudarem, Sim. a crescer na graça e no conhecimento, porque o nosso Deus, ele ama conhecimento. E o conhecimento liberta, porque a palavra conhecimento, no hebraico, quer dizer luz, clareza. E a palavra ignorância, no hebraico, quer dizer trevas. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais clareza a gente anda, né? Mais em clareza a gente anda e o conhecimento, ele liberta, ele transforma. E tem muitas mulheres que me procuram, eu não sei se eu vou dar conta. Depois de 25 anos, eu voltei a estudar. Eu achei que eu não fosse dar conta. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Uma família que eu tenho que é abençoada. Meu esposo, Gabriel, sempre tem me ajudado. E você vai dar conta, né? Se você tem um sonho... pastora Elines, quanta faculdade já tem? Terminando esse é o último ano de psicologia. De psicologia, já tenho direito, não é? Direito, psicologia e tenho técnico em estética. Então, eu aos 42 anos, 41 anos... comecei uma faculdade, então nunca é tarde para começar, né? Não mesmo. A gente está sempre aqui trazendo uma palavra de incentivo, até porque por um longo período foi nos passado a ideia de que a igreja era cheia de pessoas negras, pobres e ignorantes. Exatamente. Né? E que você podia falar qualquer coisa, porque as pessoas nem entendiam mesmo. E hoje a gente tem visto uma revelação diferente. Sim, com certeza. Hoje você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque além do Google, que você fala uma palavra que ninguém nunca ouviu, ele já vai no Google na hora da pregação. Se você olha fulano, né, disse tal coisa, o pessoal gosta muito de falar de Flávio, como que é? Flávio Josefo. Isso. E porque ele falou isso, eu já vou lá. Flávio Josefo disse isso mesmo? Cuidado com as Elines. Anoto, que eu anoto pregações, anoto o que eu penso a respeito, anoto direcionamentos e anoto coisas que também eu falei, eu nunca vi isso. Depois eu preciso procurar a respeito dessa situação. É verdade. Melhor ainda. Entendeu? Melhor ainda é quando a gente está num culto e a gente vai, a maioria das vezes, congresso, algum evento, que é um pregador que a gente nunca viu na vida. Ela tá com a Bíblia lá, ela pega o caderninho abençoado dela, o rosinha, ela abre e ela anota tudo. Aí chega em casa, ela vai para a Bíblia, ela vai estudar se é aquilo que o pregador pregou é verdade. Isso é uma qualidade muito boa. Até porque a psicologia diz que aquilo que a gente ouve e não anota é uma proporção muito pequena da gente se lembrar, não é? Então, quando a gente ouve
e anota, a proporção para aquilo se realizar é maior. E quando a gente ouve, anota e pratica, aí é a sabedoria, né? Porque hoje, de uma forma assim, eu digo graciosa, tem pessoas que ainda têm um bloqueio, mas as pessoas têm se interessado muito mais por conhecimento. E é bíblico, porque se nós formos ler na Bíblia, o Senhor já começa dizendo na carta de Pedro para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. O seu livro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim, olha, eu vou permitir que o meu povo vá para o cativeiro, fique 70 anos, eles vão passar fome e sede por falta de conhecimento. E em Oséias diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, o Kleber, meu esposo, porque o brasileiro não tem cultura de ler, né? É muito difícil o brasileiro ler um livro, alguma coisa. E o Kleber, ele tem a 3ª série, mas ele trouxe toda essa cultura para a nossa casa, passou para mim e para os nossos filhos. Então, essa graça de ter o conhecimento, não apenas a graça, não apenas a oração, não apenas o jejum. Uma coisa muito interessante que nós vamos falar daqui a pouquinho é sobre conhecer nós mesmos. O nosso temperamento, não é? Então, isso é do agrado de Deus. E hoje as pessoas têm tido muito mais conhecimento. Por isso que hoje, quando você vai ministrar, tem umas Elines lá, não é? Anotando tudo, procurando se aquilo realmente é ou não. Porque a internet tem uma facilidade muito grande de trazer ensinamentos que, às vezes, não está na nossa doutrina, né? Sim, é verdade. Isso também é bem visível, que as pessoas fazem comentários de que a gente sabe que não é daquele jeito, não é aquilo que a palavra ensina. Igual tem alguns contextos que hoje a gente fala muito sobre até quem tem aquele chamado, né, que você conhece criança e você fala assim, não, esse aqui vai pregar. Você conhece um menino pequenininho e ele gosta de um terno, você já fala, esse aqui é pastor. Né? O terninho denuncia a criança. Mas quando a gente vê o pessoal do louvor, a gente não incentiva a ir para a teologia. E é por isso que sai tanto hino cantando bobeira. Sim, é verdade. Tanta coisa que pessoas... Realmente é complicado, porque você vê pessoas pregando músicas, vivendo músicas, que não foram tiradas da Bíblia. É poético, mas é só poético. Não é uma teoria para você... Né, não falo uma teoria, mas assim, não é uma visão celestial. É uma coisa que até funciona, é até bonitinho, mas é terrena. Né? Então, assim, eu falo muito isso a respeito... Converso muito com as pessoas com que eu tenho contato. Olha, mas eu não estou gostando disso. Irmão, a Bíblia é assim, a gente não precisa gostar. A gente tem que obedecer. É verdade. Né? Ah, mas eu não concordo. Até o pastor da igreja, ele brinca muito, ele fala assim, concorda ou sem corda. É assim que funciona. Exatamente. Né? Então, eu penso muito nisso. Falo, olha, não é do nosso jeito, não é a nossa escolha, é do jeito de Deus. Né? E uma das coisas que as pessoas se perdem, eu queria até lançar essa reflexão para vocês, sobre o livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio? Tem, até você aceitar Jesus. Na hora que você escolheu Jesus, você jogou seu livre-arbítrio fora. É verdade. Agora, é obedecer a Ele. Isso. Se você quiser chegar até o final de mão dada com Ele. E essa questão do conhecimento, por onde eu vou e eu tenho oportunidade na hora... Porque eu palestro para mulheres e esse final de semana, não, retrasado, eu ministrei uma palestra para adolescentes e jovens e eu amei. Foi uma experiência nova. Mas eu sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dizer. Porque é isso que a pastora Elines falou. As pessoas que aparentemente parecem ter um dom da palavra é que se voltam para o conhecimento e o restante não. E não é isso. Não é isso. A Bíblia não é para pregadores. Deus disse, eu quero que todos cresçam na graça e no conhecimento. Então, independente se uma pessoa é pregadora ou palestrante ou não, ela precisa, porque a Bíblia, a palavra, ela é o nosso alicerce. Ela é a nossa base. Porque até por isso que muitos de nós, eu falo do nosso meio, se balançam. Sim. Por quê? Porque não tem base. Exatamente. E qual é a nossa base? É a palavra. É a palavra. E eu costumo dizer, pastor Elines, e você vai concordar, vocês comigo, que tudo, absolutamente
tudo o que nós, seres humanos, precisamos, nós encontramos na Bíblia. Sim. Sobre casamento, sexualidade, jovem, família, dinheiro, finanças, que alguns cristãos ainda têm uma barreira, né, para falar sobre finanças. Tudo que nós precisamos, o nosso Pai deixou para nós na Bíblia, né? Sobre mentalidade, sobre medicina, sobre emoções. É o que Jesus mais é o fala. maior exemplo, né? Exatamente. Eu sempre digo isso. Falei, gente, você tem um livro que os próprios estudantes de psicologia, eles acham Augusto Cury muito raso. Porque o jeito que ele escreve é para que a população tenha um mínimo de conhecimento a respeito. Então, é claro que para quem é estudioso, ele é raso. Só que para a grande maioria que precisava ter um contato, é o suficiente. Sim, amamos. E uma palavra que ele diz, assim, um dos livros dele, que realmente é a maior verdade, é que o maior psicólogo é Jesus. É Jesus, é verdade. Quer dizer, foi assim que ele se converteu, quando ele parou para estudar as emoções de Jesus. E ele fala, não, tinha que ser um Deus homem, um homem Deus, para viver tudo aquilo e não dar pinel, né? Não parar no hospício. É, exatamente. Né? E ainda é um amor tão grande. E ainda é um amor que me constrange. Ainda é um amor que, quando eu olho para o amor de Cristo, o que Ele é capaz de fazer por mim, e olha que aos meus olhos, porque a gente é humano, a gente se julga muito bonzinho. Mas eu conheço as minhas debilidades e as minhas fraquezas, e não tenho dificuldade em expô-las. Embora por muitos anos, missionário, nós ouvimos muito a respeito de que o cristão ele não pode mostrar fraqueza. E principalmente o pastor. Ele não, perdão, ele não pode dizer eu preciso de ajuda. Ele não pode dizer estou mal. Ele não pode dizer estou doente. Ele não pode dizer estou dificuldade financeira. Ele precisa ter um carro bom. Ele precisa morar numa casa boa. Por quê? Porque se assim ele não fizer, então ele não é de Deus. Exatamente. Porque a bênção estar sobre a vida dele é ter muitas coisas. E é um erro gravíssimo. E é um né? erro gravíssimo. Muitas vezes o pastor abre mão da sua vida, como o meu esposo, né? Abriu mão da sua vida toda para servir a Deus. E até porque nós entendemos o que é o dom. O dom é uma ferramenta que o Senhor nos dá para o reino. Isso. Ele nos usa para o outro. Né? O intuito do Senhor nunca foi nos chamar para nós mesmos, porque se nós fôssemos tão poderosos assim, nós nunca teríamos doenças. Isso. Não teríamos dificuldades. Esse é o propósito, né? O propósito, ele transborda na vida de outras pessoas, Exatamente. senão não é propósito. Senão não é propósito. Senão Deus não participa. E também não é porque está funcionando que Deus está nisso. Exatamente. Né? Tem coisas acontecendo no mundo todo e a palavra vai dizer que o sol ele levanta para os bons e para os maus. Ele brilha, ele queima, varia de tradução bíblica. Mas ele vai dizer o quê? Que o sol ele está no lugar, faz toda a rotação necessária para o mundo que tem pessoas ruins e pessoas boas. E nós temos tido, né? Hoje melhorou um pouco mais essa questão, mas o nível de pastores e esposas tirando a própria vida tem aumentado muito, né? Sim. Ainda que hoje é um pouco mais aberto para isso. Por exemplo, um pastor passar por um psicólogo, antigamente isso era um absurdo. Hoje tem um pouco mais, mas mesmo assim, porque ainda tem essa crença limitante, não é? Que o pastor ele é perfeito, ele é forte o tempo todo e ele não precisa, infelizmente. E a gente volta para aquele pedacinho para dizer assim, ó, ele é um homem de Deus. Ele é de Deus, mas antes de ser de Deus, ele é homem. Sim. Né? Então, com suas fraquezas, com as suas limitações, com a sua humanidade. Então, quando eu comecei a estudar psicologia, eu sofri algumas barreiras. Porque pastora e psicologia, e isso casa. Eu acho perfeito. Eu acho perfeito. Eu amo. Eu acho não, eu tenho certeza que todo pastor deveria. Sim. Não para que ele atendesse mas para que ele tivesse uma compreensão do funcionamento humano. Sim. Porque eu acho que muitas coisas se abriram na minha mente, abriram a respeito de quem eu sou, abriram a respeito de quem é o homem com que eu escolhi dividir toda a minha vida, até que a morte nos separe. Amém. Né? E diga de Pastor passagem, Mariana. a dele. Ai,
Que horror, gente. Que ele não veja esse podcast. Tô brincando, mas é assim. Por quê? Porque nós nos escolhemos. Sim. Nós nos escolhemos. Mas as pessoas, elas não vêm com um embrulho de presente. Elas vêm com as suas partes boas e as suas partes ruins. Ela vem com as suas facilidades e as suas dificuldades. E, às vezes, só são diferentes das nossas, mas nós também temos as nossas. É verdade. E a gente olha muito para o outro e, às vezes, a gente faz aquela pergunta. Missionária Cleia, por que fulano está casado com a ciclana? Irmãos, é isso aí. Porque para casar com esse doido, tinha que ser essa doida. Para casar com essa doida, tinha que ser esse doido. Né? Como diz Paulo Vieira, cada um tem o que merece. É. Porque, assim, a gente tem a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Sim. E nós não pensamos lá no futuro. A gente pensa no que é visual, no que a gente está vendo agora. Quem é a menina mais bonita, quem canta melhor, né? Nossa, aquela ali prega bem, se expressa bem, mas esquece de olhar as outras coisas. E eu não estou falando só de trabalho secular, não estou falando só de trabalho doméstico, eu estou falando de vida no altar. Porque uma coisa é cantar na igreja. Sim. Uma coisa é pregar bonito na igreja. Porque o dom da oratória, tem muita gente que nem crente é e tem. É, exatamente. Mas a gente faz um curso, né? Exatamente. Mas ter vida no altar é diferente. Exatamente. É como se resolve as coisas. Adoração, né, vem do verbo grego proskuneo, as pessoas não entendem muito isso, que quer dizer se prostrar. Se prostrar. Então, adorar não é cantar. Adorar é estar lavando louças, prostrado aos pés do Senhor, é estar trabalhando, é estar dirigindo. Então, a verdadeira adoração, por isso que ele está procurando. Porque se fosse fácil encontrar, ele não estaria procurando, né? Lá em João 4, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram. Eu amo esse texto. Eu amo quando a palavra diz assim, ó, procurando os verdadeiros. Quando a gente procura algo, igual eu falo assim, ó, vai lá na minha casa, e eu estou aqui, mas você pode pegar a chave, ir no meu quarto e procurar tal coisa. Ainda que eu te diga, está no meu quarto, ainda que eu te diga, está numa gaveta, mas tem muitas gavetas. A minha casa não tem um quarto só, não tem uma gaveta só. E não vai ter só isso na gaveta. Entendeu? E também não vai ter só um produto. E pode ser que tenham dois iguais. Exatamente. Ou parecidos, o verdadeiro e o falso. E o falso. Então, é bem nesse contexto que a gente precisa ver, porque não é só aquele que parece, é aquele que é. E aquele que é sempre no secreto. É verdade. Eu costumo dizer que quem é não fala. Exatamente. Não precisa dizer, eu sou, né? As pessoas veem, é nítido, né? Nas pessoas isso. É igual as pessoas dizem para mim que eu tenho cara de rica, entendeu? Ai, que linda! Só não tenho dinheiro, mas eu tenho a cara. Sim, já é tudo. É isso aí, a cara da riqueza. Missionária, há quantos anos, né? Nós já temos uma amizade. Tá indo para uma década. Quase, estamos chegando lá. Verdade. A Milena nem participava, a Milena nem existia. É verdade. A gente se conheceu antes. E ela já vai para os 7 anos de idade. Ai, tá Entrou vendo? pro 7º Daqui ano. uns dias já 10 anos. 10 anos, em nome de E foi um Jesus. presente nessa amizade. Embora eu costumo dizer, nós somos amigas, porém ficamos muito tempo sem se falar, não é? E eu tenho muitas amigas, assim, que a correria do dia a dia, a gente não fica todo dia, oi, ela não me respondeu. E não, mas é amiga, você sabe, não. Se eu precisar contar, eu tenho ali e tal. Foi exatamente isso que nós conversamos com a Sol o dia que ela veio. Que ela até ela falou assim, que nós somos das poucas amigas que entendem ela como ela é de verdade, porque nós somos iguais. Né? Ela falou assim, eu não mando bom dia todo dia, eu nem tudo que acontece fica sabendo. Aí quando a gente senta, a gente começa, nem te contei, aconteceu Que isso, delícia, isso, vai repassando um ano em 3 segundos. Uhum. Mas não diminui a nossa amizade. Exatamente. Quando a gente se encontra, parece que nos vimos ontem à tarde. Isso é muito bom, né? Mas a gente vai entrar num tema bem gostoso agora. Eu queria que, antes da gente entrar no seu trabalho como palestrante, como pregadora, principalmente, não quer dizer que não seja para as outras áreas, mas principalmente para mulheres,
Já te vi palestrar algumas vezes, já te acompanhei algumas vezes, já tive essa honra. Faz tempo, né? Que você não me acompanha. Mas me diz quem é o seu personagem bíblico favorito? Olha, Ou pode ser homem, mulher, aquela história que fala assim, toda vez esse eu tenho que parar e, como diz a Edmeia, pegar um copo d'água e tomar e... eu sou apaixonada por um cara que é totalmente ao contrário de mim em questão de temperamento, né? Mas eu amo a forma que ele se converteu, como ele... Eu acredito que vocês também, né? Claro, temos muitas mulheres aí que são exemplos para nós. A Raabe eu amo porque, meu Deus, uma meretriz, Deus pega ela e coloca lá na galeria da fé em Hebreus 11. Então, a história de Raabe, a fé que ela teve, eu gosto muito, eu admiro muito a Raabe. Mas alguém que lá no fundo, né, nosso coração bate mais forte, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é sensacional, né? Às vezes eu leio as cartas dele e falo, meu Deus, nem parece. Ele é um exemplo de Cristo por tanto sofrimento, não é? Que ele passou. Claro, ele deixa bem claro ali que ele também é homem, né? Ser humano, que é o que nós estamos falando aqui. E eu gosto muito da Bíblia por isso, ela não esconde nada. Sim. Né? Não tenta esconder os defeitos da Cleia e mostrar só as qualidades da Cleia, não. A Bíblia deixa ali os erros, as discussões, mas para mim o apóstolo Paulo, foi sensacional, ele é um exemplo para nós do que ele era, do que ele é, né? Do que ele foi, na verdade, e é ainda, porque Paulo é colérico e eu sou fleumática, né? Então é bem mais, eu admiro ele demais pela força dele, a garra, por não ter desistido, né, diante de tanto sofrimento, e o encontro dele com Cristo, que foi, eu acredito que cada um de nós temos, né, o nosso encontro, mas o dele foi sensacional. Depois eu queria que a gente voltasse nesse ponto, que você nos contasse como você conheceu Jesus. Mas antes disso, eu queria... Mari, quer falar quem é seu outro? Não, mas tem que ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, a gente vai abrindo porque eu falo são que não histórias. muda, porque ela já deve ter perguntado isso umas 15 vezes, eu sempre falo que é Esther. Não sei. Eu gosto muito de Aí José. fazer aquela perguntinha assim, ó. Qual o seu personagem bíblico favorito sem ser a Esther? Acho que Davi. Davi? Pela história de vida dele. Também, ó, Davi seria um dos meus escolhidos. A Ruth. Ruth também, meu Deus do céu. Uma mulher que deixou todo o contexto que ela vivia, né? A cidade. A partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus, aonde você for eu irei. Foi trabalhar na roça para cuidar da sogra. Então, Ruth não ficaria atrás. Sim. E sabe quem é a minha paixão? Embora eu tenho agora, tenho a minha paixão, tirando José, é Noemi. Ai, Noemi. Noemi é a minha paixão do Velho Testamento e do Novo Testamento é Estevão. Eu tenho uma paixão muito grande por Estevão, vou falar dele antes de Noemi, porque na hora da morte. Ontem o pastor fez uma pergunta na igreja e ele disse assim, se entrassem pessoas com fuzil, perguntassem qual é a tua fé na hora do culto, uma igreja com tanta gente, será que ficaria 6 ou 7? E ele fala assim, ele fala assim, seja verdadeiro. Você é crente, seja verdadeiro, você ficaria? Se te perguntassem qual é a sua religião, com um fuzil na tua testa, o que você responderia? E ali parece que eu via Estevão. É forte, hein? Eu via a cena de Estevão. Enquanto ele dizia isso, eu fui me emocionando de uma forma, eu fui sentindo a presença, a graça do Senhor. Falei, o cara tem que ser muito de Deus. Para ele morrendo, recebendo as pedradas, e literais, não eram pedradas de palavras, não, eram pedras mesmo. E ele fala, Senhor, perdoa eles. Perdoa, porque eles não sabem que o mal que eles tentam fazer, eles só estão me juntando a ti. Gente, que amor é esse? Como diz aí, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Entendeu? Meu Deus, que então, profundidade. Essa né? é assim, a minha paixão por Estevão. E quando eu falo de Noemi, eu falo assim, você ter uma nora que ela vai para a roça para cuidar de você, você tem que ser muito sogra. Mas muito show. Mas muito valiosa.
para você, sem palavras, você ganhar o coração de alguém. Porque é mais fácil falar do que viver. Mas estamos falando de alguém que viveu sem falar. Chegou no dia e ela falou, se vocês quiserem ir, volta para a casa do pai de vocês. Não tenho nada Não tenho para oferecer. nada para oferecer. E a pessoa olhar para ela assim, como não? Tem o teu Deus. Né? Onde você for, eu vou te seguir. Que é o suficiente. Porque, olha, quando a gente olha para Salmo 123, o finalzinho, 133, perdão, que ele vai falar o quê? Que a bênção e a vida está na união. E eu guardo isso para o meu coração. Eu falei, ali, elas cumpriram o Salmo 133. A união. Nós temos lido muito esse texto, falado que o óleo desce sobre a barba, e a barba de Arão, e vai até a orla das suas vestes. E, às vezes, a gente quer discutir para defender o uso da barba, a gente quer defender para usar uma roupa, mas o que o texto diz real é que a união ela é constante. Independente se você faz o que eu gosto ou se eu faço o que você gosta. E é algo que parece tão simples, mas tão difícil, tão complexo ao mesmo tempo. Porque se unir com quem nos obedece, nos unir com quem pensa igual, é por isso que tantas vezes a gente vê pessoas trocando de igreja como quem troca de roupa. E eu não falo num contexto de que Deus tem direcionado, porque, de verdade, eu entendo que tem pessoas que vivem a situação, eu já passei por situações de sentir direcionada por estar num lugar, mas eu nunca me afastei da fé e nunca saí de lugar nenhum por desobediência, por rebeldia. Pelo contrário, a facilidade que eu tenho de obedecer, as pessoas até riem, né? Mas vocês são pastores e vocês já foram ministradas por presbíteros. O chamado foi para ele estar ali. E o nosso é estar como ovelha. Então, ali nós estamos abaixo dele. Estão servindo, Estamos servindo. Cumprindo o propósito. Entendeu? Até porque o olhar do Senhor é diferente do nosso. Né? Nós olhamos assim, mas ele olha de lá para cá. E ele diz que aquele que está mais alto é para servir quem está mais baixo. Né? Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. De todas as igrejas que nós passamos, a gente tem amizade com os pastores até hoje. Nunca saímos de uma igreja porque o pastor nos convidou a nos retirar da igreja. Nós sentimos que a gente não estava mais trabalhando para o corpo. Né? E hoje a gente vê pessoas assim que largam por tudo. Porque eu não concordo. Irmão, concordar, a gente não concorda nem com a Bíblia. Tem muita coisa que a gente precisa se alinhar com Deus para que ela se cumpra. Não é porque a gente concorda. Né? Aí eu volto para o pastor, nem concorda, nem sem corda. Mas essa é a palavra. Exatamente. E a gente falar, Senhor, além do que eu penso, que seja feito o que tu queres para mim. E essa palavra de seja feita a tua vontade, é fácil falar quando você não tem decisão nenhuma para tomar. Mas quando você já está tendenciosa para querer uma coisa e você vê que a resposta de Deus é a outra... Ela não serve, né? Fala, ou você Deus, faz que não vê. Será que é isso mesmo, Senhor? Vou buscar mais. Eu acho que eu entendi errado. Exatamente. Mas o que eu ia falar? Eu falei que voltava? Conte-nos como você encontrou Jesus. Ai, foi lindo. Olha, como eu disse, eu morava nessa cidade. Os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, e eles me deixaram com a minha avó. E minha avó, meu avô já havia falecido, né? Então, eu fiquei apenas com a minha avó mesmo. Eu não tive uma figura paterna. E um dia a gente poderia voltar aqui para gravar um podcast só sobre paternidade. Porque um dos maiores problemas do ser humano é a falta da paternidade. E eu sou um exemplo, Cleia, eu sou um exemplo do que isso causou na minha vida. E não é só pai ausente. Hoje, nós temos muitos filhos com problemas de paternidade com pai presentes, mas, ao mesmo tempo, ausentes. Mas outra hora a gente entra mais fundo sobre isso. E aí, minha mãe seguiu a vida dela, o meu pai. Com 12 anos, minha mãe me trouxe para Rio Preto, para ajudar, cuidar da minha irmãzinha e tal. E aí eu conheci o Kleber, né? Começamos a namorar, como eu disse, muito novos. E o Kleber, depois de uns 3 anos, porque nós namoramos 5 anos, ele teve um encontro com Cristo. E assim, o Kleber era o apóstolo Paulo, sabe? Alguém olharia e dizia, não, esse nunca.
Não dá, tá lá na morte de Estevão, né? Tá assinando lá para matar os cristãos. Não dá. E ele foi o primeiro aí. E ele foi para São Paulo, né? Ficou um tempo na casa da tia dele, continuamos namorando. E quando ele voltou, ele falou: ó, eu sou crente agora, tinha acabado de crismar na Igreja Católica. Eu falei: não sei como é isso, né? Nunca fui. E ele começou aí na época na Missão Atos. Amo a Missão Atos, pastor Carlinhos. E eu comecei com ele. Na verdade, o primeiro culto que eu fui, eu já me rendi aos pés do Senhor. Na Missão Atos. Na Missão Atos. Mandei o convite para o pastor Osmar. Pastor Osmar me responde. Na época, eu não sei como estão as localizações hoje. Na época, era lá no Jaguaré. Pastor Carlinhos, mas conheço o pastor Osmar, uma bênção. E ali eu entreguei minha vida para Cristo. E como assim? Acabou de crismar e tal. E ali, pronto, demos seguimento. Nós dois batizamos juntos, né? E depois casamos e continuamos. Foi uma... Já fazia o quê? Mais de 20 anos, né, que eu entreguei minha vida para Cristo. E foram muitos processos dolorosos por conta do que eu aprendi há um tempo atrás. Como eu não tive a figura paterna na minha vida, eu tive, pastor Elines, muita dificuldade de ter um relacionamento com Deus. Porque eu não tive um pai para dizer: filho, eu estou aqui, pode confiar. Sabe, Mária, aquela coisa que você tem de pai? Se alguém te bater na escola, me chama, que eu vou lá. Eu não tive isso. Então, eu tinha dificuldades de confiar em Deus. Então, foi um processo muito doloroso. Mas eu entendo meus pais perfeitamente, a minha avó, eles só deram o que eles tinham, né? A gente não pode querer de ninguém o que eles não têm. E é isso, então foi muito lindo, porque nós fomos no primeiro dia, eu já quis esse Cristo, e ele transformou a nossa vida e a nossa família. Porque muitos estigmas e protocolos foram quebrados com o Kleber e eu, sabe? Muitas maldições, né? Hereditárias, aliás, desculpa, espíritos hereditários que vêm, né, de família para família foram quebrados em nós, até porque os outros não entendem, né? Sim. Então foi isso. Foi ele que me levou para Cristo. E me diz uma coisa, como que vocês da Missão Atos chegaram até a Assembleia do Belém? Então foi assim, nós ficamos um tempo, acredito que uns 2 anos congregando lá na Missão Atos. Eu ia para a escolinha no domingo, só que nós morávamos na Vila Toninho. E a Missão Atos era no Jaguaré, não tinha uma Missão Atos ali próxima. Então, nós íamos de ônibus, mesmo assim, nós fomos muito tempo. Só que aí, um dia, pela dificuldade, né, do ônibus e tal, nós fomos fazer uma visita na Assembleia. Aparentemente, eu não gostei muito. O Kleber se apaixonou e começou a cultuar. E eu até pensei: gente, eu nunca vou ser assembleiana, né? Não quero isso para mim, não. Só que aí eu continuei indo também na comunidade e tal. E um dia eu voltei para visitar a Assembleia. Deus tem os dias certos, não é? Tem. E aí eu ouvi a palavra. E, pastor Elines, nesse dia eu acredito que nasceu o meu chamado. E aí eu me identifiquei tanto com a palavra. Eu falei: gente, é isso que eu quero. É esse contexto aqui mesmo, é assembleiana. E pronto, de lá para cá, nós ficamos ali. Já fazem, né, 12 anos que nós estamos à frente dirigindo igrejas, né? E nós amamos, né? Claro, nós entendemos perfeitamente que vocês, todos que estão ouvindo esse podcast, não temos placa A nem placa B. Nós todos estamos trabalhando para o reino, né? Mas cada um se identifica num lugar, sim, né? E nós gostamos muito da Assembleia. O que eu sempre digo, a gente sempre conversando, a gente fala a respeito de placa, né? De igreja. Eu falei: um dia o Senhor... tem uma parte boa de ter tanta igreja. Igual o pessoal briga muito: abre muita igreja. Eu falei: mas um dia você vai estar diante de Deus e ele vai perguntar: que igreja que você serviu? Senhor, eu não achei nenhuma que eu me... Mas é ruim meio de negócio, hein? Tantas, né? Tanta igreja, não achou uma. Uhum. Sabe, até porque eu entendo que também a passagem, né? Porque tem muitas igrejas que realmente elas são casas de passagem. Quando você vai olhar para o contexto, elas ganham muitas almas, mas as almas, quando elas se firmam, elas procuram um lugar com águas mais profundas. Sim. Porque a gente é muito direcionado pela palavra. Né? E realmente é uma coisa que é real, a gente já tem usado há alguns anos. Antigamente, quando você conhecia alguém na rua e você falava do amor de Cristo, você dizia o que para ela? Procura a igreja mais perto da sua casa.
Hoje a gente tem que dizer, infelizmente, procure a igreja mais perto da palavra. Mais perto E da as Bíblia. pessoas hoje não têm olhado muito mesmo para a distância. Não. Elas, às vezes, atravessam. Na época, quero deixar aqui só bem claro, que nós nos batizamos na Missão Atos. Foi ali o nosso alicerce pela dificuldade, né, de atravessar a cidade que nós deixamos de ir. Mas nós gostamos muito, né, amamos a Missão da Fé, Missão Atos, Quadrangular. E é isso, as pessoas hoje, elas não medem esforços para ficar perto, mais próximo da palavra, né? Com certeza. E do contexto em si, né? Gente, a gente tem passado muito na internet um corte do Rodrigo Silva, pastor adventista, a qual arqueólogo, e eu gosto muito. E ele falando um pedacinho sobre igreja. E eu acho que aquela fala dele me representa. Que a igreja, ela não salva. E não salva mesmo, o que salva é Jesus. Mas o Senhor manda a gente estar igrejado. Então, o contexto, um conselho do Senhor é que nós estejamos em comunidade. É o corpo, né? Exatamente. Porque não tem como um dedo decepado, ele sarar fora do corpo. Exatamente. Ele tem que voltar para o corpo, ele tem que ser limpo para tirar as bactérias, e ele é costurado, quer dizer que ele é ali passado numa situação de dor, de novo contexto. Aí até uma história que o pastor contou, né, que aí enrola o dedinho e manda para casa. Se volta com alguns dias para a gente olhar. Se empretejou, vai ter que amputar e jogar fora. Mas se ele ficou rosadinho e começou a ter circulação, se adaptou. Exatamente. Né? Então, assim, é nós que precisamos nos adaptar no ambiente. E a nossa maior dificuldade é o quê? É que as pessoas vão para a igreja e quer que a igreja seja como elas querem. Sim. Né? Eu não concordo, eu não aceito, eu penso, eu acho, aqui o pastor, né? A mulher do pastor. E eu falo, gente, todo mundo é passageiro. Só o que é eterno é o Senhor. Exatamente. E um dia nós estaremos diante dele e ele vai perguntar, né? Por quê? Ou onde você estava? E dá para você ludibriar o Senhor? Não, jamais. Dá para você falar alguma coisa? Não tinha nenhuma que eu me adaptei. Exatamente. Não encontrei na terra, Deus. Não encontrei. O Senhor não criou. A culpa é sua porque o Senhor não criou uma igreja que eu me adaptasse. E nós temos um índice muito grande de desigrejados hoje, né? E isso não é bíblico realmente. Nós precisamos fazer parte do corpo, tomar a ceia, participar dessa comunhão, né? É uma coisa maravilhosa. E outra, cada um, ele se reúne naquele contexto que ele vive. E nós, qual é o nosso contexto? É a igreja. É a igreja. Né? Não somos perfeitos. As pessoas têm essa mania, eu não vou ficar na igreja porque o pastor é isso ou porque é aquilo, mas nós somos seres humanos. Mas é o nosso contexto ali, é a Bíblia, a palavra. Um tem salmos, um tem revelação, outro tem hinos, outro tem a palavra, e assim nós vamos seguindo. Até porque eu acho que um dos pensamentos que a gente precisa entender é que ser igreja é muito além. É ser um corpo preparado para o cabeça que é Cristo. E muitos de nós estamos batendo cabeça querendo ser o Cristo da igreja. E eu tenho uma certa dificuldade com isso, quando eu vejo líderes, pastores e pessoas querendo ser o Cristo, querendo ditar uma nova Bíblia dentro da Bíblia, pegando contextos que caibam o que ele gosta, o que ele concorda. Mas eu sempre digo, eu falei, gente, eu sei ser crente em qualquer lugar. Se você me colocar dentro de uma comunidade, eu sei estar lá, porque não é porque eu estou naquele ambiente que eu preciso fazer tudo que as pessoas fazem. Eu sei estar dentro de uma assembleia, eu sei estar dentro de uma Deus em Amor, eu sei estar em qualquer contexto, eu sei estar no mundo. É verdade. Desde que eu nasci, eu estou no mais difícil, mundo. né? Exatamente. E eu sempre fui taxada, sabe por que eu não tenho dificuldade? Porque minha mãe me dizia um termo que é real, eu não sou todo mundo. Eu não preciso ser igual a ninguém. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo. E eu vivi a minha vida inteira. Olha o tempo que a gente está vivendo, que esse episódio está sendo gravado no mês de julho. E qual é o maior sofrimento que a gente vê? Filhos de crentes e crentes que não puderam, frustrados porque não foram em festas juninas e julinas, empurrando os filhos, dizendo assim, não tem nada a ver. Gente, não fez mal nenhum. Eu nunca fui. Sim.
Entendeu? E o único ano que era obrigatório por nota, eu fui lá e pensa as fotos mais horrorosas que eu tirei na vida, porque minha cara tá assim, sabe? Já não era uma criança muito amável, simpática. Mas a força no ambiente, você imagina, né? Tava um negocinho aqui, outro bem aqui. E eu saí de casa, minha mãe me arrumou, porque ela falou, não, já que vai ter que ir mesmo. E ou a gente ia, ou a escola ia colocar a gente em reprova. Então, eu fui para a festa e quando eu cheguei lá, eu já tinha arrancado um laço e desfeito uma trança. A mulher me olhou e falou assim, que ela tinha treinado, a quadrilha lá chegou, você vai dançar desse jeito? Falei, se quiser. Eu sou obrigada a estar aqui, mas não sou obrigada... Aqui por livre, espontânea pressão. Obrigação, e tem mais uma coisa. Se eu soubesse o poder que eu tinha, porque a gente não conhecia, era o que a escola dizia. Sim. A escola ditava leis. Olha, veio isso do governo, a gente nem sabia se era verdade, se era mentira, a gente cumpria. Né? Eu falei, se eu soubesse o poder que eu tinha, quando eu descobri no ano seguinte, eu arrumei uma confusão que a professora ficou marcada, porque ela levou toda a nossa sala, um garoto da nossa sala tinha sido atropelado. E ela levou todos nós para a igreja católica, fazer uma oração pelo menino. Fomos todo mundo, ela fechou a sala e levou, eu não podia ficar sozinha na escola. Quando chegou lá, todo mundo ajoelhou na frente da santinha para rezar. Eu fiquei sentada no banco. Ela chegou para mim e falou assim, ajoelha e reza. Eu falei, primeiro eu não rezo e depois eu não vou ajoelhar. Por quê? Eu falei, porque eu não acredito na santa. E ali começou uma discussão na 3ª série. Já era de opinião desde criança, 9 né? anos. E ela disse assim, eu vou te reprovar esse ano. Porque você é muito desaforada. Eu falei, faça o que a senhora quiser. Mas eu não vou dobrar o meu joelho. Eu não vou rezar para um santo que eu não acredito nele. Então, qual é a minha compreensão hoje? Que eu até entendo quem crê. Mas eu não creio, nunca foi minha fé. Não foi uma coisa que tivesse dentro do meu coração, que existisse uma necessidade. E quando eu já ensino a Milena por que ela não participa de uma festa junina, julina, ou seja o que for, eu digo para ela, de quem é o teu coração, filha? Eu não ensino para ela, a igreja não aceita, o pastor não deixa, a mamãe não vai receber a oportunidade. Não tem nada a ver com isso. Eu pergunto para ela, de quem é o seu coração? É exatamente isso. Né? Por que você não vai? Aonde é que está o teu coração? E a Bíblia diz assim, que aonde estiver o nosso coração, é ali que está o nosso tesouro. Então, é de quem é, para quem nós ofertamos o nosso coração, é que é o papel mais importante. Né? Ai, Jesus, se tem coisa que eu gosto de falar, é desse Jesus. E disse Jesus, abre aspas. E disse a Elines, abre aspas. Vai. E se não tiver uma coisa para me parar ali, eu continuo falando. Mas, missionária, quando o Senhor te chamar, qual é o legado que vai ficar da Cleia? Olha, eu poderia responder essa pergunta já talvez com outra pergunta que talvez vocês perguntassem, né? Com a minha maior experiência que eu tive com Cristo, porque seria a mesma resposta. Eu acredito que vocês sabem que no ano de 2020, dia 6 de setembro de 2020, eu fui para a UTI do HB, né, com a Covid-19. E eu cheguei ali com os pulmões já quase que 100% tomado pelo vírus, já fui direto para a UTI. Depois eu fui entubada. Então, no processo que eu cheguei no HB, até o período que eu fui entubada, eu não tenho nada na memória, não me recordo. Só que depois da extubação, que foram 5 dias entubada, quando eu fui extubada e eu comecei a perguntar onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? E aquelas pessoas todas, e eu com aqueles aparelhos, ali, pastor Elines, foi a maior experiência que eu tive, inclusive a respeito do legado. Começou a passar, porque primeiro que eu nunca tinha ido para uma UTI, e segundo que eu nunca tinha visto ninguém morrer. E ali na UTI, nessa época de 2020, não tinha jovens, não tinham idosos, todos iam morrendo. E eu comecei a pensar, meu Deus, se eu morrer agora, e o meu legado? E o meu propósito? Meu Deus, eu acho que eu não cumpri o meu propósito, porque eu gosto muito de Paulo, porque eu tenho certeza que Paulo cumpriu o propósito dele, mesmo com dor, ele conseguiu cumprir. E eu aprendi algo, meninas, que
que mudou a minha vida, que todos nós seres humanos, nós precisamos responder 3 perguntas. Quem nós somos? O que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? E isso tem a ver com propósito. As pessoas hoje têm buscado uma felicidade. Eu quero ser feliz, e talvez elas pensem, quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Nada disso. A felicidade é cumprir o propósito. Muitas pessoas passaram por essa vida e, infelizmente, olha Cristo, você, né, que está falando aí. Cristo, em Filipenses, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Olha tudo que ele deixou, o céu, os anjos, o universo. Ele deixou a sua glória para quê? Para cumprir o propósito que já havia sido designado para ele. Então, se Cristo ele deixou a glória para cumprir o propósito, e nós? E ali, pastor Elines, isso veio muito forte. Eu comecei a refletir, meu Deus, se eu morrer agora, eu tenho absoluta certeza que eu não cumpri o meu propósito. Por conta dessas dúvidas, como eu disse para vocês, eu carregava muitos complexos de inferioridade, necessidade de aceitação, de aprovação, muitas coisas, devido à comparação na infância e tal. Então, isso me embaraçava um pouco no ministério. E sabe quando você está cumprindo, mas meio que... Sabe quando a roda está meio quadrada, ela não gira? E ali eu comecei, Senhor, eu não cumpri o meu propósito. Não é esse legado que o Senhor deu para mim agora, se for agora o meu fim. E ali foram dias terríveis, foram 25 dias. E quando eu fui estubada, o médico falou, nós vamos te dar 24 horas para você reagir. Você precisa reagir. Não temos mais medicamento, a saturação não permanecia. Se você não reagir, nós vamos te intubar novamente. Embora eu não me lembre, né, absolutamente nada sobre a intubação, eu tinha muito medo. Porque eu me lembrei que eu via na televisão que a maioria que ia para esse processo não voltava. E eu entrei num desespero, Senhor, acabou. E aí era muito forte, eu tinha que me esforçar demais para respirar. Toda a aparelhagem que o nosso hospital de base tinha não era o suficiente. E ali você já sentiu o espírito da morte. E eu falei, Senhor, eu acho que acabou. Vai ser esse legado meia boca, mais ou menos, que eu tenho certeza. E ali eu comecei a refletir quem era a Cleia. Até então, eu achava que a Cleia era uma menininha que veio de uma cidadezinha e se casou. Sim, tem uma família maravilhosa que andou por alguns lugares, ministrou a palavra, ajudou pessoas a chegar mais próximo de Cristo, mas que não era aquilo que Deus tinha para mim, tinha muito mais. Só que eu desisti ali. Teve um momento que eu falei, Senhor, eu não tenho mais força. Eu não consigo mais. E aí tive um telefonema do Kleber, eu gosto de contar isso porque foi algo maravilhoso. E ali no hospital, lembrando, viu? Deus não usou ninguém para falar comigo, a não ser um dia que eu estava numa angústia muito grande. E eu queria sair daquele lugar, pensa, 25 dias ali na UTI, deitada, assim, tomar banho na cama, tudo na cama. E aí passou uma moça limpando. E ela cantou aquele hino assim, descansa. Lindo, não é esse hino? Nós vamos cantar aqui, senão nós vamos ficar aqui cantando, né? Isso. Quem te prometeu garante. Só. Mas ali eu falei, não dá mais, eu não quero mais, eu vou entregar minha vida para Cristo. Embora não era esse legado que eu queria deixar para os meus filhos e para essa geração. E fizeram uma chamada de vídeo para o Kleber. E eu falei para ele, pede para todo mundo parar de orar para mim, porque talvez as orações estão atrapalhando a vontade de Deus. E aí ele pegou o pastor Elines do tablet, a enfermeira segurando, porque eu estava muito mal. Eu já estava quase voltando para o processo da intubação. Ele pegou e falou, mas que tipo de pregadora que você é, hein? Você não prega que Deus é o Deus que está nos vales, é o pastor que ele anda com você na sombra da morte. Você já está entregando a tua vida, Cleia. Eu preciso de você, as almas precisam de você, a nossa igreja, as mulheres, as famílias precisam de você, pastor Elines. É o psicológico também, né? Tudo é emoção. 25 dias sem ver ninguém, isso abala qualquer um. Acredito que muitas pessoas morreram também, porque isso é o fator maior. Você não conseguir ver ninguém da tua família. Você pensar, meu Deus, se eu morrer, eu estou sozinha. Aquilo veio assim, eu senti o meu corpo. A saturação foi aumentando, foi melhorando. E ali naquela hora eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se ainda o Senhor tem alguma coisa comigo, me tira daqui.
E eu prometo que nunca mais eu vou ser aquela Cleia. Aquela Cleia que desiste por qualquer coisa. Aquela Cleia que reclama que está cansada. Eu nunca mais quero reclamar que eu estou cansada. Porque ali você está cansada de ficar deitada, né? Sim. E ali eu senti, sim, o Espírito Santo falar comigo. Ainda não acabou. Ainda tem muita tinta nessa caneta. Sabe quando você pega a caneta que ela não está mais funcionando, você dá uma chacoalhadinha nela? Eu sempre falo isso. Foi isso que Deus fez comigo. Ele me deu uma chacoalhada. Foi um impacto na minha vida. E eu saí de lá totalmente diferente, muito mais forte, muito sabendo a minha identidade. Hoje, na verdade, se você me perguntar, né, quem é a Cleia? Sim, é amiga, ela é extrovertida, ela é alegre, sim. Mas quem é a Cleia, acima de tudo? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Hoje eu sei disso. E eu tenho um propósito nessa terra. E uma das minhas admiradoras também da Bíblia é a profetisa Uda. Porque ela profetizou, ela apareceu apenas 2 vezes na Bíblia. E as 2 vezes que ela apareceu foi para fazer história, foi para deixar um legado. E a Bíblia diz que através da palavra dela, uma nação inteira, gente. O pessoal de casa que está me ouvindo isso, é a nossa vez. É a nossa geração. E eu quero ministrar aqui nesse podcast, eu sei que não é um culto, mas que o Espírito Santo possa curar principalmente as mulheres, pastora, que têm um complexo de inferioridade, que acreditam que não são nada, que não sabem falar. Gente, eu não sabia falar. Eu era totalmente introvertida. Mas tudo tem, o Espírito Santo nos capacita e tem as técnicas, né? Como nós vamos nos aperfeiçoando. Mas é a nossa vez de deixar o nosso legado. Então, respondendo a pergunta da pastora, se o Senhor me levar hoje, a minha geração vai se lembrar da Cleia, né? Como uma mulher de Deus. Amém. Uma mulher que procurou. Eu não posso me emocionar, que não eu choro. Vocês sabem que eu choro, né? Uma mulher que procurou a todo tempo viver a palavra. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, é impossível viver aquilo que se prega, mas eu tento o máximo possível. Eu falo, Senhor, Espírito Santo, me ajuda só a ser cristã. Me ajuda, por favor, eu só quero isso para a minha vida, sabe? Aquilo que eu ensino para as pessoas, eu quero viver isso de verdade. Então, esse é o legado que eu quero deixar nos meus filhos, eles saberem que eles tiveram. Eu aprendi uma coisa, viu, pastor Elines? Nós não precisamos nos preocupar muito em deixar herança, não. Não mesmo. Porque herança pode ser que eles vão vender tudo, não é? E acabar com tudo, mas nós estamos aqui para deixar um legado. Porque a herança é aquilo que nós deixamos para alguém. E o legado é aquilo que nós deixamos em alguém. Eu acredito que eu tenho deixado um legado na vida das pessoas. Amém. Amém. Vou falar sobre... temperamento. Isso. Bom, vocês me conhecem, sabe que eu gosto muito... Eu gosto não, na verdade, vou falar aqui rapidamente, não sei nem quanto tempo a gente tem. O Senhor, há uma década atrás, Ele me levantou para ministrar para mulheres. Só que assuntos que não são tão comuns na igreja, né? Por exemplo, a respeito da sexualidade, a mulher, o casamento. E na época, pastora Elins, eu relutei muito, Mari. Eu falei, gente, eu vou ser a Joana Dark das Assembleias de Deus. Como assim eu vou numa igreja falar sobre sexualidade? Mas o Espírito Santo começou a falar muito na minha vida. Começamos a estudar, a nos preparar para isso. Então, eu tenho essa palestra sensacional que é só para as mulheres, onde eu tento, de todas as formas, eu procuro eu e meu esposo, ele não vai, né? Apenas eu, mas ele me ajuda aqui. Nós tentamos, de todas as formas, mostrar para as pessoas que elas podem ter um casamento prazeroso, saudável. Casamento não é uma utopia. O casamento é perfeito. Não é, mas dá para ser prazeroso, dá para ser saudável, baseado nas Escrituras. Além dessa palestra, nós começamos a estudar sobre os temperamentos, que é algo que transformou a nossa vida. Inclusive, o Kleber me permitiu, por um mês, aos domingos, ensinar a igreja sobre os temperamentos, e isso transformou completamente a nossa igreja. Principalmente, eu acho tão lindo que o Natanael, quando casou, depois de um ano, ele falou, mãe, se eu não tivesse aprendido com a senhora sobre temperamento, meu casamento teria sido mais difícil, não é? Porque casamento é uma junção de duas pessoas totalmente diferentes. Então, esse é o meu novo e-book, né? O lançamento sobre os temperamentos. E, gente, acima de conhecimento, nós precisamos nos conhecer.
Os temperamentos, nós temos aqui, a pastora Elis é colérica, né? Na veia. Sanguíneo, colérico, melancólico e o fleumático. Só que esse e-book, pastora Elis, ele é diferenciado. Porque a psicologia estuda, né, os 4 temperamentos, comportamentos ou personalidades. Tem umas diferenças. Sim. Só que aqui eu tenho o 5º, que é o temperamento de Deus. E é tão importante, eu vou falar para vocês, é muito importante que todos nós, eu quero aqui encorajar as pessoas em casa, estudem, procurem saber os seus temperamentos, assim como as 5 linguagens do amor, que hoje eu digo, Mari, antes de você casar, quando você começar a namorar, já procura saber a linguagem de amor do seu esposo, porque isso é fundamental, como os temperamentos. É tão bom, é tão importante aprender sobre os temperamentos, que nós temos um sistema hoje implantado nas empresas, que é chamado de sistema Profiler, justamente para detectar, dentro dos RHs, né, das empresas, os temperamentos, porque eu aprendi que não existem pessoas erradas, existem pessoas certas nos lugares errados. Então, esse sistema Profiler, ele consegue detectar, por exemplo, um sanguíneo. Um sanguíneo dentro do sistema é conhecido como comunicador. Você colocar um sanguíneo para administrar e cuidar de dinheiro, só se ele for muito transformado, porque pode ser que ele vá levar a empresa à falência, né? Porque o sanguíneo ele é muito emocional. Então, quando ele pode, ele vai, e quando ele não está bem emocional, ele quer de alguma forma, e a forma melhor que ele encontra é gastar o dinheiro. Então, nós temos o colérico. Então, o sanguíneo, numa área administrativa, não vai ser o melhor. Só que o sanguíneo, para receber, para vender, é sensacional. Comunicador. O colérico é aquele que executa. O sanguíneo, ele põe meta e tem muita dificuldade de cumprir. Vê pessoas que, eu vou emagrecer, não vou e tal, é coisa de sanguíneo. O colérico, não. Ele coloca a meta, pastor Elines. E se alguém confiar e acreditar que ele vai cumprir, ele cumpre. Senão, ele vai cumprir do mesmo jeito. Só que o colérico, ele é mais razão, né? Só que dentro do sistema, ele é conhecido como executor. É a liderança, aquele que executa. Aí nós temos o fleumático, que no caso sou eu, que tive que ter muita transformação. E o bom de se conhecer é que você pode orar e dizer, Espírito Santo, me ajuda nessa área, que eu sou muito acomodada, que é a procrastinação. Porque o fleumático, ele é tão tranquilo, pastor Elines, que ele pode viver 10 anos da mesma forma e está tudo bem. Então, só que claro, todos os temperamentos têm os seus lados bons, suas fraquezas, suas fortalezas. O fleumático, dentro do sistema, ele é conhecido como planejador. É aquele que pensa, porque o fleumático pensa demais. Além do normal, né? Além do necessário. Ele sofre, eles não vê eu antes de vir para cá, né? Ele sofre além do normal. E, claro, abrindo uma aspas aqui, quando nós conhecemos o temperamento, toda a vida é transformada, inclusive a sexual. Porque existem temperamentos que na área sexual eles tendem a falhar muito. E isso pode agravar, né? E para finalizar, aí, o melancólico, que dentro do sistema Profiler ele é conhecido como o analítico. Porque o melancólico, ele tem... Até as pessoas confundem muito, não é? Uma qualidade. Eu falo uma qualidade sua, sou perfeccionista. Perfeccionismo não é qualidade. E eu aprendi uma frase muito boa que eu levo para a minha vida, que é melhor feito do que o perfeito, ou melhor feito do que o não feito. E o melancólico é aquele que ele é detalhista. Então, no sistema Profiler, ele é o analítico. Só que ele precisa trabalhar ao lado do perfeccionismo, porque enquanto ele não achar que está perfeito, ele não conclui. Isso pode atrapalhar a vida dele. E é isso, temperamento é sensacional. Quem quiser entrar lá no meu Instagram, Miss Cleia Pinheiro, tem lá, @, né? Tem lá no link da bio, esse novo e-book. Inclusive é de presente para vocês, né? Pastor Kleber, viu? Mandou para vocês. Eu espero que isso possa agregar na vida de vocês, porque eu sempre tenho ministrado isso com muita força, pastora Elines. Nós estamos, sim, numa geração que quer ter conhecimento, só que nada adianta conhecimento sem sabedoria. Verdade. E conhecimento, sabedoria, na verdade, é conhecimento colocado em prática. Um dia perguntaram para Cristo, como é que eu faço para ter a minha casa edificada na rocha? O meu casamento, a minha família, ele falou, gente, é tão simples. Às vezes a gente espera algo tão difícil, né? Faz o seguinte, vocês querem ter uma vida edificada na rocha? É só tudo que vocês ouvirem, vocês praticarem.
Olha que coisa linda. Então, aprenda e pratique, não é? Muito obrigada. Bom, se deixar aqui, nós vamos ficar umas 2 horas falando de temperamento. Até as criancinhas da minha igreja, pastora, de 4, 5, 6 anos, eles já conhecem, eles sabem porque o pai age daquela forma. Facilita muito a nossa vida, gente. Com certeza. Eu já, desde que nós nos conhecemos, esses assuntos sempre voltam na nossa pauta. Até porque na época eu ainda fazia direito e ela falava muito dos temperamentos. E eu comecei a procurar, né? E hoje, para nós, é uma pauta nossa familiar, questão das figuras do amor. As linguagens do amor, perdão. E até quando eu conheci a minha nova nora, né? E eu cheguei para ela e falei, olha, é assim que eu funciono, porque a minha linguagem do amor é o trabalho. É o serviço. Atos de serviço. Sou eu, pastora Lines. Eu só consigo, então, já dei uma dica, né? Se você não lava a louça, eu penso que você não me ama. Porque o Kleber, olha, gente, facilita demais o casamento. Porque o Kleber, ele é toque. E ele é tempo de qualidade. Só que ele pode até me dizer que me ama o dia inteiro, mas se ele não lavar uma loucinha para mim, eu não sinto que ele me ama. E isso eu tenho ensinado, viu, pastora Eline? Nos encontros de casais, em palestra, culto mesmo, congressos, se o Espírito Santo me der a oportunidade, porque isso é fundamental para a nossa vida. Com certeza. Gente, a gente queria falar mais, mas já acabou? Já acabou. Oh, meu Deus, que pena! Mas vai ter parte 2. Deus. Em nome de Jesus. Antes de creio. encerrar, a gente sempre fala sobre uma indicação. Hoje eu não trouxe livros, mas eu queria indicar para a sua igreja, para você que tem buscado o crescimento no Ministério de Mulheres, no Ministério de Obreiros, Ministério de Casais, ou para a igreja mesmo, adolescentes, pré-adolescentes. Missionária Cleia Pinheiro. Ai, que leva! Gente, amei essa indicação. Em breve eu trago um livro aqui meu, de minha autoria, para você indicar. Maravilhoso. Isso sim é um sonho, eu creio. Mas que vai ele se cumprir, em realizar. nome de Jesus. Mas eu queria já, encerrando, fazer os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, ao Musical Sandro. Você que precisa de instrumentos musicais, que precisa de material de elétrica, eletrônica, sei lá como que chama. Mas é isso aí, precisa arrumar o som da sua igreja. Sim. E, gente, por favor, a parte mais importante da igreja é o som. Por favor, para nós pregadores, por favor. E para cantores. Para os levitas aí, não, por favor. Precisa-se de um som. E Musical Sandro. Musical Sandro. Ó, Estoril é só Musical Sandro, viu? A de Belém, Estoril, microfone, tudo é Musical Sandro. Não, às vezes o Washington chega e fala, mãe, eu vi o pastor Kleber, falei com ele, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Nós garantimos aqui, é de qualidade, né, gente? Então, temos Musical Sandro, nós temos também a Bárbara. A Bárbara, ela dá inicial de teclado e ela dá voz também, inicial de voz. Nós gostaríamos de indicar o trabalho dela. Inclusive, ela é professora de canto da Mari. Olha que lindo. Ó, maravilhosa. Procura, entre em contato. Nas redes sociais dela vai estar lá como Bárbara Casamentos Oficial. E nós não poderíamos deixar de indicar... Bárbara Casamentos, Bárbara Cantora Oficial. Cantora Oficial. Ainda bem que está a Mari aqui para consertar tudo isso. Mas esse aí é a Bárbara. E eu quero falar também do DNT Studios. Gente, esse estúdio é maravilhoso. Você que quer gravar o seu próprio podcast, você que... Para de rir, Mari, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Quando eu tô falando sério, não pode rir. Eu posso aqui ajudar a pastora Lines? Gente, eu amei aqui esse estúdio, viu? É top de linha, muito educados, são profissionais. Eu assino embaixo, muito pastora Lines. Muito maduros, né? Emocionar a língua aqui. Assino embaixo. Gente, ela tem uma guerra pessoal contra o menino, não pode. DNT Studios, né? DNT Studios. Sensacional. Olha lá, @DNT Studios. Gente, entre em contato, olha o trabalho dos meninos, ensinam muitas coisas para você. Para mim, então, nem se conte. Mas vamos lá, gente. Nós queremos agradecer, dizer para você que você precisa ser intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.